Boa noite. Boa noite, Rai. Boa noite, Eugênia. Boa noite, Adrian. Que Deus abençoe a vocês, né? Que essa noite de sexta seja proveitosa para todos nós, né? Boa noite, Leda. Que bom ter você aqui. E aí nós estamos aqui para mais um trabalho, mais uma atividade, né? Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de aprender mais e poder, quem sabe, multiplicar um pouco desse aprendizado com vocês. Já são 19h30, vamos fazer a nossa prece, porque a gente não pode se alongar muito. Boa noite, Consa. Seja bem-vinda e seja bem-vindo todos e a todas. Então vamos fazer a nossa oração, né? Vamos buscar nos conectar com o plano superior, com os benfeitores espirituais, nos conectar com o alto, agradecendo ao nosso mestre e amigo Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na realização de mais uma tarefa na nossa seara, agradecendo a bênção de podermos, de certa forma, agregar valor moral nas nossas existências, com o aprendizado, com a aplicabilidade das leis morais e também, com o exercício da fé raciocinada que todos nós precisamos. Que o Senhor nos permita nessa noite de hoje, com a sua bondade e a sua infinita misericórdia, ter um trabalho exitoso, que Ele possa de alguma forma levar um auxílio e esclarecimento a todos que estarão conosco, encarnados e desencarnados. E que esse trabalho sirva para todos nós de forma grandiosa para as nossas existências e evolução espiritual. Com a licença do Mestre Jesus e com a sua divina permissão, nós damos por iniciado essa atividade da noite de hoje. Que assim seja. E assim será. Boa noite, Aldinha. Boa noite, Bárbara. Sejam bem-vindas, viu, meus amores? O nosso tema de hoje é a lei de justiça, amor e caridade. E essa lei, enquanto a gente se debruçava sobre esse trabalho, me chamou muita atenção e, assim, de uma forma muito pertinente para esse momento atual em que a gente vive. E eu identifiquei que essa lei, ela é muito relevante para as nossas existências. Até mesmo porque, como o próprio Kardec diz, na questão 875 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que define a lei, como se pode definir a justiça, os espíritos respondem para Kardec que a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Isso é tão básico, tão necessário para as nossas vivências, do ontem, do hoje e do futuro. E a gente vê que em alguns momentos isso não é aplicado. As pessoas têm dificuldade de entender o seu momento, o seu direito, também o seu dever, aonde ele começa, onde ele termina e onde começa o do nosso próximo. E a gente vai ver ao longo do trabalho que se a gente conseguisse aplicar aquela máxima que o Cristo Jesus nos deu, seria muito mais fácil. O amar ao próximo como a si mesmo e dar a ele só aquilo que a gente quer receber. Mas na prática não é isso que acontece. De todas as leis morais, eu achei que a lei de amor, justiça e caridade, ela tem uma relevância muito grande, porque uma vez que o progresso da humanidade tem o seu princípio e a sua aplicação, e se funda na certeza do futuro espiritual das criaturas, e nela se encerra todas as condições de felicidade do homem, ela tem uma importância muito grande. E, assim, a minha forma de compreender foi essa, mas os próprios espíritos relatam isso na questão 648, quando eles sinalizam, e alertam que esta lei é a mais importante.
E eu vou pedir licença a vocês para ler a questão 648, porque ela é muito esclarecedora e eu gosto de ler a fonte para a gente não trazer nenhum entendimento equivocado. A questão 648 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E os Espíritos respondem que essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Eles dizem mais que pode, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais pela vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, vocês viram que durante o mês de maio a gente falou das leis morais, sinalizando a importância, trazendo um entendimento de todas elas, passamos pela sua maioria, passamos por todas elas e é interessante que a gente possa trazer esse esclarecimento para que, na medida em que a gente vá se permitindo conhecer mais sobre a doutrina espírita, a gente vai também se permitindo conhecer tudo aquilo que, de uma certa forma, já está latente, né, em todos nós, já é preexistente, mas muitas vezes a gente não desperta para a sua importância e para as suas naturezas. Não entende as questões, né, que a gente encontra nessa jornada quando reencarna, questiona muito sobre a questão da justiça social, questiona sobre os desígnios de Deus. Então isso incomoda. Alguém está dizendo que tem um barulho de vento. Eu acredito que seja o meu ventilador. Eu já estou tirando aqui para ver se melhora. Me sinalize, por favor, se melhorou. Tá bom, Adrian? Alguém perguntou aí se o Cetrasc funciona às sexta-noite. Por enquanto, a gente não tem atividades presenciais, tá? A gente só tem atividades segundas, terças e quartas, sábados e domingo. Quinta e sexta-noite, o Cetrasc, ele tá, por enquanto, fechado. Mas assim, a gente segue sinalizando a importância das leis divinas e morais. Obrigada, viu, Adrian, pelo toque. Então, assim, a gente identifica que a importância de conhecer as leis divinas, que a gente pode também chamar de naturais. Boa noite, Adailza. Porque a gente precisa entender o aspecto das leis de Deus, né? A gente conhece e busca conhecer as leis da sociedade, as leis dos homens, que são mutáveis e podem e precisam em alguns momentos também serem atualizadas, mas falar das leis de Deus é extremamente importante para que a gente entenda qual é o nosso papel diante do convívio com outras pessoas. A gente entender que a gente não pode dizer que não vai viver só, que é melhor viver só do que viver com outras pessoas, porque se a gente estiver só, a gente não é provocado, a gente não é tentado, a gente não tem aborrecimentos, a gente não se impacienta, não se torna intolerante ou sem indulgência. Mas tudo isso é necessário para que a gente possa ser provado e testado e exercitar aspectos das boas virtudes que a gente precisa trazer para a nossa vivência. Daí a importância de estudar, de conhecer as leis morais ou as leis divinas ou leis da natureza. Então, a lei de justiça, amor e caridade, como a gente já colocou, o próprio livro dos Espíritos nos relata, na questão 875, que ela é uma lei importante, porque ela, de uma certa forma, abrange, né, todas as outras que a gente já estudou durante o mês. E por si só, e o funcionamento de outras leis morais constituem a maior prova da justiça, do amor e caridade
com que as providências divinas distinguem suas criaturas, que através dos nossos comportamentos a gente consegue perceber isso. Entretanto, Deus permitiu que o homem, praticasse todas as leis entre si, conhecesse todas elas, E por isso devemos procurar nos nossos relacionamentos com os nossos semelhantes o mesmo que a gente também deve aplicar para conosco. Afinal de contas, eu não preciso ser só paciente com o outro. Eu não preciso só ser tolerante, ser bondoso, ser caridoso com qualquer outra pessoa. A gente precisa fazer isso conosco também. Trabalhar, o perdão, trabalhar o amor, trabalhar a paciência com as nossas limitações, com os nossos erros, quando a gente cair, mas sabendo que a gente pode se levantar e seguir, porque a vida segue em todo momento, e entender que tudo isso faz parte do nosso ideal de convivência, do nosso ideal de progresso para conseguirmos, no retorno para a pátria espiritual, estarmos em um patamar de evolução com um pleno entendimento dessas leis morais e especificamente a lei de justiça, amor e caridade. Tá? Não é apenas uma teoria, não. A gente precisa sim colocar em prática porque ela é de fundamental importância para as nossas vivências. Voltando um pouco na história, a gente vai ver que entre os ocidentais, a justiça, na sua definição herdada pelo direito romano, principalmente de cunho pragmático, material, aquela coisa endurecida, engessada, é constante e firme na vontade de dar a cada um o que é seu. De dar a cada um o que é seu. E a definição dada pelos espíritos, no nosso ver, principalmente no conteúdo do que ela abrange e ela é precisa, diz exatamente que a lei de justiça, amor e caridade, ela se resume em respeitar os direitos dos demais. Então, a gente vai buscar o entendimento de que a gente precisa estabelecer e conhecer o que é esse respeito, aonde ele começa, aonde ele termina, E quando eu estou infringindo a lei de alguém, o espaço de alguém, o direito de alguém, quando eu estou deixando de exercer o meu dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fazia um exercício diariamente, fazendo a retrospecção do seu dia e avaliando qual foi o comportamento dele. Avaliando de que maneira, ele realizou todos os seus feitos, de que maneira ele atuou e se ele deixou de infringir alguma lei, se ele deixou de fazer algum mal, mas sobretudo se ele fez todo o bem que ele podia. Era alguém preocupado com o seu processo de conduta exatamente para não infringir essas leis, não só a lei dos homens, mas principalmente a lei de Deus. Exatamente, Adailza, é a cada uma segundo as suas obras. E a gente precisa estar nesse processo importante de vigilância para com as nossas condutas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, para que a gente não saia por aí achando que tudo é meu, tudo é só meu direito, tudo é dever do outro, que eu não preciso, tá certo, dar a ele o que eu quero, eu só preciso ter o que eu quero e para ele o nada. Não é, meu irmão, desse jeito. E quando a gente enxerga todo mundo como irmão, a gente faz isso numa prática muito tranquila, muito de forma relativa, porque já está entranhado no ser. Quando a gente não tem isso, a gente comete esses equívocos, E aí não tem jeito, lá na frente é só sofrer. Então, esse sentimento de justiça que é inato dentro da gente, no homem, muitas vezes, quando ele não conhece, ele não entende, ele se revolta com a simples ideia de uma injustiça. Entretanto, esse sentimento, ele precisa ser aprimorado e também desenvolvido pelo progresso moral de cada um de nós, não apenas dentro da ótica ou na visão da minha justiça. Às vezes a gente quer julgar o mundo, às vezes a gente quer colocar em prática a nossa visão personalística. Então,
A justiça, ela é minha, ela tem que ser aplicada da forma como eu entendo, não da forma como deve ser, não da forma como Deus, né, nos ensina. E muitas vezes a gente acaba cometendo equívocos severos, graves nesse aspecto, porque a gente invade sim o espaço do outro, a gente invade sim o direito do outro. Então precisamos estar atentos para que muitas vezes em meio ao sentimento de justiça natural, a gente não venha a misturar as paixões humanas que induzem a gente a muitos erros. E isso é fato, e isso acontece. Principalmente porque algumas pessoas acham que têm o direito de praticar a justiça com as próprias mãos. E a gente vê isso muito de uma forma acirrada, né? Nas nossas vivências. A gente vê isso na mídia diariamente. A gente vê isso de uma forma muito impactante quando o ser, por questões banais, se acha no direito de praticar a justiça com as próprias mãos, tirar a vida do outro, lesar o outro, tomar sua propriedade, tá certo? Estabelecer atos que são vergonhosos, porque a justiça é dele e o outro, para ele, ainda não é, irmão. Precisa aprender muito, não é verdade? Então Jesus, mestre dos mestres, o nosso maior, né, professor que a gente pode dizer que teve nessa terra, nos legou como base a verdadeira justiça. Aplicou, né, de uma forma muito simples, mas bastante pedagógica, exatamente o que a gente deveria ter como lei de justiça, amor e caridade. Quando ele nos deixa aquela máxima que era para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E quando ele lembra que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, ele está simplesmente dizendo para a gente que se você for justo com seu irmão, se você for caridoso com seu irmão, você está praticando aquilo que Deus nos ensina. E saber amar, amar de uma forma desinteressada, amar de uma forma incondicional, amar ao outro de maneira que você não tenha que buscar nem traçar nenhum interesse próprio, porque isso deixa de ter importância. Porque você vai dar a ele aquilo que você quer. Então a gente não teria dissensão, a gente não teria discórdia, a gente não teria problemas no nosso relacionamento, porque viveríamos de uma forma harmônica, aonde o equilíbrio, aonde o entendimento, aonde a compreensão iria imperar de maneira muito clara. Então, a gente pode dizer que as leis humanas são reflexos da justiça verdadeira, porque elas são imutáveis. Todas as leis de Deus, elas reinam o tempo todo de maneira harmônica. A gente sinalizou no início de que as leis do homem não, elas são mutáveis, ela muda de acordo com o tempo, ela muda de acordo com o entendimento dos homens, ela muda de acordo, tá, às necessidades. E a gente vai vendo que nas leis, o Código Civil, o Código Penal, a gente precisa estar atualizando sempre, porque novas situações vão chegando, novas necessidades vão se apresentando e ele precisa ser atualizado. Mas Deus não. As leis de Deus, elas são atemporais, tá certo? Então, quando Jesus nos traz a sua sublime lição, né, que queira dar para o outro aquilo que você quer para si mesmo, significa dizer que Deus imprimiu no coração do homem uma regra que é essencial para a nossa convivência. A verdadeira justiça fazendo a cada um aquilo que a gente quer para a gente e reconhecendo todos os direitos, que todos os direitos precisam ser respeitados. Afinal, em condições normais, ninguém desejaria o seu próprio mal. Alguém já fez isso? De fazer mal a si porque quer desejar mal ao outro? Pouca gente vê, muito pelo contrário, né? A gente vê aí dentro das nossas vivências situações de que você quer o melhor para si e quase nada para o outro. E aí a gente cai, né, na margem de grandes equívocos. Então, quando a gente tiver em dúvida, né, quanto ao nosso procedimento em relação ao semelhante, ao aquilo que a gente deveria fazer, que a gente procure, né,
escutar o nosso coração, trazer para a nossa reflexão aquilo que a gente gostaria que o semelhante fizesse em relação a nós. E se você, for sincero consigo, você vai dar para ele o melhor, porque para você quer o melhor sempre. Então, e a gente encontra a resposta que a gente vai trazer para o nosso íntimo, que deverá ditar todos os nossos comportamentos em qualquer circunstância da nossa vida, sem medo de ser feliz. E lembre que os Espíritos dizem que a lei de justiça, amor e caridade, ela de uma certa forma, ela é a base para o futuro, a felicidade futura do ser. Por quê? Se ele age dessa forma, ele está traçando um futuro com coerência, um futuro com bases morais, um futuro harmônico, porque ele vai estar exercendo o amor em todos os momentos. E a gente sabe que não tem nenhum mecanismo melhor de transformação e de evolução que não seja pelo amor. Então, que a gente possa trazer isso para o nosso íntimo e sempre refletir, se questionar na dúvida do que fazer. E às vezes a gente conta essa dúvida em vários momentos da nossa jornada, o que eu vou fazer, o que eu devo praticar, de que maneira eu devo agir, que decisão eu devo tomar. Se pergunte, se tivesse no lugar da outra pessoa, o que eu quereria que fosse feito comigo. E aí a gente vai ter essa resposta tranquila e séria para tudo aquilo em que a gente quer trazer para nós. Então, o primeiro direito natural do homem, é de viver, e viver de uma forma plena, motivo pelo qual ninguém tem o direito de agir contra a vida do semelhante. Isso é base. Nem contra a do semelhante, nem contra a nossa. Porque a gente já conhece um pouco, eu acredito que todos aqui já conhecem um pouco da doutrina espírita, tá? E se não conhece, a gente deve saber que a gente não pode atentar contra a vida de ninguém e nem tirar a nossa, que é um dos maiores equívocos que o ser pode praticar. Deus nos deu a vida, cabe a ele retirar no momento em que for programado e mais, de uma certa forma eu posso dizer assim, mais pertinente para a nossa jornada. Ele sabe quando começa e sabe quando termina. Ele sabe quando a gente não pode mais se comprometer. E muitas vezes, por misericórdia, ele nos tira do corpo físico para que a gente não venha adquirir mais débitos do que a gente precisa, Então, o desejo de possuir do homem, de querer ter tudo, de atentar contra a vida do semelhante em alguns momentos, é natural porque nós ainda estamos no estágio da imperfeição. Mas a gente ainda está transitando sobre esses aspectos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e aí entra um aspecto muito delicado quando o homem acha que ele tem que defender a honra dele. Algo simbólico, mas muito impactante na vida do ser. E dessa forma, o ser acha que tem direito a tudo para defender essa dita honra que ele tem, E aí cai no abismo do egoísmo, do orgulho, se permitindo, se comprometer, se permitindo trazer para essa existência mais débitos que ele vai ter que reparar em outras, sem dúvida nenhuma. Então, essa acumulação, de equívocos, de querer ter bens, de trabalhar a posse, de achar que os bens que não têm utilidade para ninguém, só têm utilidade para ele, para saciar as suas paixões, constitui um atentado contra a lei de justiça, do amor e da caridade. E isso não é Cida que está dizendo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, entre as questões 881 e 885. Que a gente fique bem ligada nisso, porque a gente acha que só tem que correr ou só tem que buscar fugir das leis do homem, mas a gente tem que prestar contas ao nosso Pai Criador quando retorna ao mundo espiritual. E consciencialmente, a gente, quando faz isso, já começa a pensar no que eu vou fazer quando eu tiver de prestar contas dessa minha existência, ok? Falando de amor e caridade, uma é prima irmã da outra,
a gente fala que a palavra amor, ela é de certa forma polissêmica e ela presta-se a muitos significados e também a muitos entendimentos. Do mesmo modo que a caridade também, porque ela pode ser identificada de forma como uma assistência social ou também figurativamente como um esmola. O próprio Evangelho nos sinaliza exatamente isso. No âmbito da doutrina espírita, a gente vai ver, né, o que convém, né, a nos atermos nesse processo de dar assistência ao companheiro ou à companheira que está passando por uma situação delicada, e nesse significado que muitas vezes é puramente espiritual, ou seja, é um empréstimo que a gente está dando para alguém no processo de dar ao próximo aquilo que a gente quer para a gente, tá certo? E nesse sentido, a gente também pode definir que o amor, com toda a sua potencialidade e totalidade, né, ele, de uma certa forma, ele incorpora, ele abrange outros sentimentos e desejos que estruturam o pensamento da liberação de uma energia forte, de uma energia poderosa que guia a gente numa ação de produção do bem, numa ação que envolve, né, assistir àqueles que são mais necessitados. E também nos possibilita, no exercício do amor, adquirirmos de uma certa maneira mais qualidades, né, que possam ir somando com o nosso aspecto do trabalhar as nossas virtudes. É através do amor a nós, do amor à nossa existência e a oportunidade que a gente recebeu, que a gente vai trabalhando aos poucos essa nossa transformação que a gente tanto necessita, né? Todos nós que estamos nesse plano ainda de provas e expiações, e estamos sendo chamados a todos os momentos a vivenciar, né, determinadas experiências para aprendermos, para nos moldarmos, para nos transformarmos, para sermos chamados à atenção de determinadas lições que a gente não conseguiu, de certa maneira, absorver ao longo de outras existências. Então, a gente é chamado exatamente para exercitar determinadas situações, trabalhando o amor, inclusive como uma constituinte do crescimento nosso enquanto espíritos. Somos espíritos evolutivos, somos espíritos que estamos temporariamente no corpo físico, mas estamos principalmente porque precisamos aprender muitas coisas, inclusive a amar mais e a amar melhor. O amor, ele deve sim ser visto sempre como essa energia que irradia, que expressa, que pode ser expressa pelo nosso pensamento. Ela vai estar sempre alicerçada a uma nossa vontade firme de fazer o bem, baseado no discernimento, na consciência de que nós estamos aqui, tá, para nos melhorarmos. E a gente não vai se melhorar apenas adquirindo bens materiais. A gente não vai se melhorar apenas exercitando o egoísmo de querer amontoar as nossas riquezas, que a gente sabe que não vai levar para lugar nenhum. A gente não vai se melhorar apenas tirando do outro aquilo que a gente acha que ele não merece, quem merece sou eu. A gente não vai evoluir se a gente seguir nessa existência apenas e tão somente cultuando, né, esse corpo físico que a gente sabe que tem prazo de validade, cultuando os bens materiais, né, trabalhando a posse, né, de uma certa forma com aqueles que vivenciam, trazendo o equívoco de que tudo é meu. Não, nós somos filhos de Deus e isso deve nos bastar. Trabalhando a consciência de uma forma real, a gente sabe que não possui nada. O corpo não é meu, o nome não é meu. Os bens materiais não são meus. As minhas paixões posso levar a nível afetivo, não a nível material para lugar nenhum.
quando a gente consegue estabelecer isso e entender, a gente consegue entender inclusive a importância da gente conviver melhor, porque a gente não sabe quando a gente retorna para a pátria espiritual. A gente vai buscar, tá, ter qualidade nesse tempo, porque a gente não sabe quando a gente vai ver de novo, e se vai ver de novo em outras jornadas, aqueles que a gente ama, porque a gente pode a qualquer momento, né, deixar o corpo físico. E a gente não quer cometer o equívoco de estar lá nessa agonia desenfreada de querer continuar vivendo aqui, porque eu preciso tomar conta do meu filho, eu preciso acompanhar meu marido, e eu preciso dar conta da minha noiva, eu preciso checar o que meus filhos estão fazendo, o que meus empregados estão gerindo minha empresa. Perda de tempo. E às vezes a gente perde muito tempo elaborando planos de fazer e acontecer, que são necessários, faz parte do nosso processo. Mas às vezes a gente demanda tempo demais com essas questões e se esquece que tudo está na mão do nosso Pai Criador. A gente tem um livre-arbítrio de fazer tudo, mas a gente traz também a certeza que a gente precisa aproveitar melhor esse tempo, porque esse tempo também não é nosso, né? Então a caridade, amores, né, quando a gente vai buscar trabalhar ela, né, por uma forma, por um prisma também da visão espírita, a gente vai ver, né, por exemplo, que Emmanuel, ele define a caridade como o coração no teu gesto, ou seja, a sua atitude, né, amorosa, que vem do coração, é o que define a caridade, é o que define o quanto você é caridoso nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu íntimo. A caridade, ela não está ligada apenas à doação de bens materiais. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso para que a gente possa também ampliar esse nosso entendimento. E é preciso que a gente amplie esse entendimento e esse conceito, tá? Para com tudo e para com todas as nossas atitudes que nos cercam. Por que a gente precisa fazer isso? Porque nós devemos ter piedade para com aqueles que estão passando ou que estão tendo a necessidade de, nessa jornada, passar por determinadas situações e limitações. Então, a gente precisa ter a piedade para com aquele que se desespera. Precisa agir de maneira benevolente com aqueles que erram. Precisamos também agir com tolerância com aqueles que não nos entendem. E por aí vai. Porque na maioria das vezes, a caridade está muito ligada com a forma como a gente age, né, no exercício das grandes virtudes, das boas virtudes para com os nossos semelhantes. Caridade não é só meter a mão no bolso e dar. Caridade não é só pegar um saco de alimento, não. Muitas vezes, o ser, ele precisa dessa caridade material. Mas se ela vier acompanhada, né, de uma caridade moral, de um olhar compassivo, de um momento para ouvir, né, de chegar perto e permitir que o ser desabafe, e que ainda se ele falar coisas equivocadas, que a gente seja tolerante, indulgente com ele, porque todos nós já tivemos o nosso momento, se ainda não temos, já tivemos os nossos momentos de equívoco, e a gente não sabe o que está traçado, ou que programação nós fizemos anteriormente ao adentrar esse corpo físico. A gente pode não lembrar, mas não temos noção do que o que está programado. Então dê ao outro, naquele momento, aquilo que você gostaria que fosse dado a você. Olha a máxima de Jesus de novo. Seja caridoso com esse ser que nesse momento está passando por um momento delicado, por um momento difícil, por um momento de sofrimento. Ser justo é exatamente buscar entender que naquele momento a gente pode dar o nosso melhor para quem já está, de uma certa forma, sofrendo demais. Então, caridade é exatamente, né, não dar forma num projeto material. É importante porque vivemos tempo nessa jornada, né, em que a gente vê que tem muitas pessoas passando necessidade. E quando a gente tiver que lançar mão dessa caridade material,
que a gente faça usando a compaixão para aqueles que precisam, né? Usando a compaixão para com os necessitados. Não de forma em que a gente venha humilhar, não de forma que a gente venha tornar aquele ser que está precisando desse auxílio inferior a nós, porque ele está numa condição de vulnerabilidade. Concitados por Kardec, a gente pode entender melhor isso, que quando ele fala exatamente sobre a questão de dar a esmola, os espíritos mostraram-se de uma certa forma enfáticos, quando eles dizem que aqueles que acham que dar esmola é, de uma certa maneira, inferiores ao outro, ele diz que esses foram condenando-se a pedir esmola. E o homem se degrada física e moralmente, e de uma certa forma ele se embrutece nesse estágio em que ele está. Porque se alguém vai buscar inferiorizar, humilhar, constranger uma situação que de certa forma já é difícil, a gente não pode esperar que esse ser, nessa condição, possa se sentir de uma certa maneira grato, né? De uma certa maneira agraciado. Ele já não precisa mais disso. E a gente vai estar contribuindo para esse processo de queda do ser. E uma sociedade, né, quando ela funciona na maneira em que deveria agir, em que ela trabalha baseado na lei de Deus, que é a lei de justiça e de amor, sabe que ela precisa, né, atender aos irmãos, sustentar o fraco, levar o apoio, levar uma assistência para aquele que está dormindo debaixo de uma marquise, que não tem um cobertor, principalmente nessas noites de frio. Levar um cobertor, mas não é só chegar lá e deixar um cobertor, não. Deixa uma palavra de carinho que vai aquecer o coração. É assim que a gente consegue trabalhar esse processo da caridade, né? Sem que haja para ele uma humilhação. E cabe a nós, enquanto irmãos, né, e como parceiros nesse processo de convivência em sociedade, devemos assegurar a existência e a subsistência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar-lhes a vida à mercê do acaso, da boa vontade de alguém, ou simplesmente à mercê do acaso. A gente sabe que acaso não existe. Os espíritos nos chamam a atenção para isso, e a gente pode encontrar isso lá na questão 888 do Livro dos Espíritos. E os espíritos, o que os espíritos reprovam não é uma esmola ou um auxílio material em si. O que os espíritos reprovam é exatamente essa oportunidade que muitas vezes a gente pode ser útil, né, indispensável num processo de emergência, e a gente pega essa oportunidade e transforma ela em algo que vai adubar e vai enaltecer o nosso ego. Não é caridade. A gente está fazendo aí uma promoção nossa. É uma promoção social, não a caridade moral. O homem de bem que compreende bem a caridade, o homem de bem que busca aplicá-la em todos os seus sentidos, de acordo com o ensinamento do Mestre Jesus, vai ao encontro daquele que está passando uma situação delicada, sem esperar que ele venha lhe agradecer, sem esperar reconhecimento, sem esperar que isso venha enaltecer a quem está dando. Dê simplesmente. Não queira sair por aí adentrando aspectos, né, da sua personalidade para poder fazer esse auxílio a quem precisa. Porque a própria legislação humana, no caso, a legislação do homem, inclusive a brasileira, né, nesse aspecto, trabalha exatamente de uma forma que a cada dia precisa ser mais aperfeiçoada. Ela precisa, né, trazer mais parâmetros, porque, infelizmente, e pós-pandemia, a gente sabe que o número de pessoas que estão em condições de vulnerabilidade é muito grande. E isso faz com que a gente precise dispensar, sim, um olhar mais caridoso, uma atenção, né? Se você puder auxiliar alguém que está passando fome, que está sem um teto, a gente sabe que o número de desempregados no país, infelizmente, é grande. A gente vem tentando, inclusive com
os equívocos vivenciados nos últimos anos, esse número ele foi assustador e a gente precisa ter esse olhar caridoso. Alguém que já está desempregado, que não consegue manter o sustento, né, da sua família e o seu sustento, passa por uma situação constrangedora. Consta está aqui dizendo que a gente deve ter cuidado com as escolhas para não perder a caminhada. Isso mesmo, Consta. Isso serve para todos nós. Porque muitas vezes o Pai Criador nos dá, a gente pode dizer assim, um kit para que a gente conviva de maneira educada, de maneira com sabedoria. E muitas vezes os nossos aspectos íntimos fazem com que a gente perca isso. A achar que nós somos melhores, a achar que a gente, para ajudar e fazer uma caridade, tem que humilhar o outro, que a gente tem que estar sempre se enaltecendo. E às vezes a gente faz uma caridade aqui, chega lá na frente e conta, deixou de ser caridade, né? O outro pode até não ouvir, mas a gente já acabou de tornar esse ato um ato dispensável. Para que eu fiz se eu precisava me enaltecer e contar? Então, assim, a gente tem aqui um aspecto, enquanto a gente trabalha essa questão da caridade, são dois aspectos específicos, né? Nós vimos essa semana e agora no mês de maio, o lançamento de mais uma campanha, Brasil Sem Fome, em que ele relata que existem hoje 32 milhões de meninos e meninas, está se falando de aspectos da infância e adolescente, que passam fome. E é preciso que a sociedade civil se mobilize, é preciso que o Estado, seja ele em que instância for, também se mobilize, porque é responsabilidade não só do Estado, mas de todos nós, tá? Se você vê alguém, você pode ajudar, ajude. Ajude, mas ajude de uma forma que você dê para ele a caridade material, mas, sobretudo, que você possa impulsioná-lo no processo da caridade moral. A gente vê muitas casas espíritas, muitos centros, né, e algumas organizações não governamentais fazendo esse trabalho, buscando ajudar. Está dentro ou está próximo ou é o necessário? Não me cabe julgar. O importante é que cada um faça a sua parte. Mas a gente precisa prestar atenção, principalmente especificamente quando a gente traz essa questão da célula espírita atuando em uma comunidade que precisa assistir os que estão, né, ao seu redor e no seu entorno. A gente precisa entender que a gente não pode apenas somente fazer a caridade material. Ela é necessária. Mas você precisa trazer o ser para lhe dar um amparo moral, para lhe dar um atendimento, lhe permitir um acolhimento, ver se eles, além da necessidade material, não tem uma outra necessidade, para que ele possa, tá certo, se sentir respeitado, se sentir acolhido, se sentir digno. É poder se permitir auxiliar o outro em todos os outros aspectos que possa ser possível para ele. A gente acha às vezes que só me cabe dar uma esmola, dar um quilo de alimento, eu já estou fazendo muito. Não, a gente não está. Até mesmo porque um autor, né, e isso foi muito verdadeiro e feliz, eu não sei quem é, para mim ele é anônimo, mas ele disse ao enunciar uma máxima muito interessante, quando ele disse: dê um peixe a um homem e o estará alimentando por um dia. Mas ensine ele a pescar e ele estará sendo alimentado por toda a vida. Porque muitas vezes você precisa do alimento, mas a gente pode dar algo mais. A gente pode abrir uma janela, a gente pode trazer perspectivas de vida, trazer uma esperança para ele. A gente pode, de uma certa maneira, né, substanciar a visão perseverante dele, que hoje eu preciso, hoje eu estou recebendo as doações, mas amanhã, quem sabe, eu além de estar, né, tendo condições de me alimentar, eu posso também estar auxiliando e alimentando a outros que possam vir fazer parte da minha caminhada. Então, amores,
dentro desse processo até do trabalho na casa espírita, a gente traz que felizmente hoje o exercício da cidadania com o trabalho voluntariado estão caminhando rumo, né, à maioridade no Brasil, no aspecto de buscar entender, buscar mapear, buscar identificar a existência desses seres que estão precisando serem auxiliados. Estamos, como eu coloquei nesse instante, estamos dentro do melhor aspecto, estamos longe, a gente tem só que fazer a nossa parte. E um dia a gente chega, né, a esse patamar necessário. Então, a gente vem fazendo no nosso pequenino trabalho no dia a dia uma revolução social silenciosa. Essa revolução, ela não precisa ter estado aliás, ela precisa apenas acontecer, né, no nosso dia a dia, cada dia um pouquinho, para que a gente possa auxiliar mais e mais quem precisa. Aí a gente vai caminhando, ensaiando os primeiros passos, trazendo, né, além do alimento, trazendo uma palavra, uma orientação, plantando sementes, né, de consciência, sementes de equilíbrio, de harmonia, de temperança, de perseverança, para que você possa avançar na sua caminhada. E muitas famílias têm sido beneficiadas exatamente com iniciativas desse gênero, né? E essas organizações que também fazem esse trabalho não governamentais, se sérias, elas vão conseguir alcançar uma boa camada da sociedade. Então, eu acredito que juntos a gente pode sim trazer esse auxílio e essa transformação na aplicabilidade da lei de justiça, amor e caridade. Porque a sociedade não precisa identificar se ela está ocupando o lugar do espaço, do Estado, se ela está fazendo mais ou menos. Não. A gente só precisa fazer a nossa parte e buscar dar qualidade de vida melhor para todos os cidadãos em todos os aspectos. Tá? A gente teve momentos em que as Nações Unidas sinalizaram, né, a importância do trabalho voluntário, a importância dos segmentos religiosos se unirem para poder assistir. A gente, por exemplo, pode trazer momentos, né, de grandes tragédias, de flagelos. Boa noite, Marquinhos. Seja bem-vindo. Então, assim, a gente pode trazer esses momentos e entender que a gente não precisa estar discordando, nem estar dissociando essa religião, essa crença, eu posso fazer mais. Não. Se nós unirmos e fizermos a nossa parte, quem precisa ser assistido, não importa a bandeira de quem está lhe ajudando. Somos todos irmãos, independentemente da crença, porque somos todos filhos de Deus. E é esse o nosso papel. Essa é exatamente a nossa responsabilidade. Stefan Kernitz, né, no suplemento lá de Guia da Cidadania, que foi publicado pela editora Abril, nos traz a seguinte fala, e ela é bem relevante, quando ele diz que para a gente resolver os nossos problemas sociais, é necessário o envolvimento individual de cada um. Empresas podem doar recursos, o Estado pode recolher impostos, mas é o indivíduo, em última instância, que faz a diferença. Então, que a gente possa fazer mais e mais, a cada dia, a diferença na vida das pessoas. Porque são essas pessoas que se sentirão envolvidas, gratas, né, e de uma certa forma reconhecidas enquanto seres que integram a nossa sociedade. E a gente não pode se esquecer de que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Então, essas atividades de benemerência, elas constituem apenas um meio, né? Uma vez que o fim almejado pelo trabalho social, coletivo, no voluntariado, é a promoção do ser humano e não a nossa promoção individual. E isso, quando a gente tiver plena consciência, nós vamos perceber que esse entendimento vai repousar na espiritualização desse mesmo ser, de que a gente vai
estar edificando de uma forma paciente e progressiva todos aqueles que precisam de assistência, motivo pelo qual não se pode basear isso apenas numa preocupação individualista, mas a gente pode fazer isso num contexto do coletivo, porque a gente pode alcançar mais e num processo muito melhor de auxílio às pessoas. Falando disso, passamos por justiça, por amor e por caridade. Cabe-nos também sinalizar as nossas questões conscienciais de entendimento da nossa jornada. Porque muitas vezes, de maneira equivocada, a gente trabalha com apego materiais às coisas e isso denuncia em muito a nossa inferioridade. Porque quanto mais apegado aos nossos bens nesse mundo a gente tiver, menos a gente vai entender, tá? E compreender qual é o nosso destino. No sentido de que, muitas vezes, pelo desinteresse na vida do próximo, pelo desinteresse da dor do outro, né? Quando a gente não se deixa tocar com a necessidade e a privação que o outro está passando, a gente começa a endurecer no nosso próprio coração, se é que não já está endurecido. Então, quanto mais a gente busca, tá, ajudar, quanto mais a gente busca se desapegar ou se despreender desses entendimentos, a gente começa a vislumbrar um futuro com um ponto, né, especificamente espiritual muito mais elevado. Por que a gente precisa trazer essa fala e esse entendimento? Para a gente entender, como o próprio Livro dos Espíritos lá nos traz, na questão 895 e 897, de que a gente veio para viver em sociedade, veio para auxiliar e para ser auxiliado. É por isso que nós encarnamos no planeta Terra, que é uma escola, e adentramos a sala de aula, que é um lar, em que a gente precisa do convívio em sociedade. Se não fosse assim, a gente não precisava de uma mãe, a gente não precisava de um pai para nos orientar e conduzir, a gente não precisava dos irmãos para a gente entender que essas diferenças são necessárias para que a gente possa estabelecer, tá, um processo de convivência harmônica sem precisar julgar ou querer mudar o outro. A gente pode entender também que é importante que a gente viva com o outro para aprender com ele. E também, na medida do possível, ensinar a ele quando os pontos de vista dele são equivocados. Jesus nos ensina, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 886, 3 quesitos muito importantes que abrangem a caridade. E esses 3 requisitos são os seguintes. Primeiro, benevolência para com todos, inclusive no auxílio material em casos emergenciais. O segundo, ele diz que é indulgência. Por quê? Indulgência é compreensão para com as imperfeições do próximo. Isso também está lá na questão 913 e 909 do Livro dos Espíritos. O que não significa que a gente vai ter uma cumplicidade com o erro do próximo, mas a gente vai ter um olhar compassivo e entender que naquele momento ele está fazendo aquilo que ele pode fazer de melhor. E o terceiro requisito, que é também muito importante, é exatamente o perdão com as faltas alheias. Se a gente conseguir aplicar esses 3, a gente vai estar embasando a nossa vivência no entendimento e na aplicabilidade da lei de justiça, de amor e caridade, que é tão importante para os nossos dias, trazendo também a certeza que a caridade é a maior das virtudes, porque ela proporciona ao homem colocar em prática o mandamento essencial, que vai, de uma certa forma, consubstanciar os demais, amar o próximo como a si mesmo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tá certo? Então, amores, que a gente possa viver e respirar a essência do amor, que visa, acima de tudo, né, trazer ao homem a regeneração pela educação e pela conquista de si mesmo. Se a gente conseguir trazer
isso para o nosso íntimo, respirar e aplicar, a gente vai perceber que estaremos trilhando um caminho consciente para um progresso moral e intelectual que liberta a criatura humana, tá certo? O próprio Espírito Emmanuel, chegou a afirmar que a maior caridade que se pode fazer também é a própria divulgação da doutrina espírita, e o que a gente está fazendo aqui hoje. Então a gente espera que esse trabalho possa ter, de uma certa forma, nos alertado, ter ampliado as nossas consciências, ter nos chamado a atenção para os verdadeiros valores morais que a gente precisa trabalhar dentro de nós, que a espiritualidade amiga está sempre, de uma certa forma, nos intuindo, nos sinalizando que a gente pode fazer o nosso melhor, que a gente pode se doar a cada dia mais e melhor, e que sem esperar recompensa, mas com a certeza de que o universo irá sempre estar conspirando a favor de quem pratica e exercita o bem. Marcos está dizendo aqui que a caridade abre as portas do céu no caminho para a evolução. Verdade, Marquinhos, você está certo. É bem por aí mesmo. Então, como nos ensinam os espíritos, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhes todo o bem que nos seja possível e que a gente gostaria, sem dúvida nenhuma, que nos fosse feito. Então, dessa forma, a gente finaliza esse nosso trabalho, agradecendo a vocês a companhia, agradecendo a vocês, essa paciência de estar conosco, essa boa vontade de nos ouvir, rogando ao Mestre Jesus que abençoe, que leve bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de equilíbrio, e prosperidade para a vida de vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para finalizarmos o nosso trabalho. Gratidão a todos vocês, gratidão aos nossos companheiros da nossa casa que nos permitem sempre estar aprendendo mais, e gratidão ao Mestre Jesus por nos conceder sempre a oportunidade de aprendermos para nos melhorarmos, ok? Então, agradecidos ao Mestre e amigo por essa oportunidade, agradecidos aos benfeitores espirituais da nossa casa, que são incansáveis em interceder por nós, em buscar sempre estar nos trazendo para o caminho do bem, do amor, da justiça e da caridade. Nós pedimos que o nosso bondoso Pai Criador envolva a todos os nossos irmãos do nosso planeta, especialmente àqueles que passam pelas provações, àqueles que estão passando pelo sofrimento, aos que estão enfermos, aos que estão, de uma certa forma, desesperados pela falta de alimento, pela falta de abrigo, pela falta do sustento, pela falta de um teto, de um leito, para abrigar os seus corpos e dos seus familiares. Que a misericórdia divina possa aquecer o coração de todos, possa fortalecê-los na luta para buscar ter um amanhã melhor, sem desesperar e nem acreditar que Deus está sempre acolhendo, fortalecendo e confortando todos os seus filhos, especialmente aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, que Ele vai aliviar. Que o nosso bondoso Pai se apiede de todos os nossos equívocos, toque o coração de todos os homens para respirarem a lei de amor, de justiça, com justiça e com caridade, porque assim saberemos que estaremos caminhando de uma forma muito mais reta e próxima para vivenciarmos um mundo de regeneração, aonde o amor será o norte, aonde o amor será a base e o amor será a fonte de todas as vivências. Abençoa, Senhor, a todos os nossos
companheiros de trabalho. Abençoa todos os nossos companheiros que estão hoje aqui conosco. Abençoa os seus lares e estende essas bênçãos a todos aqueles que estão passando pela privação. Aos nossos irmãos desencarnados que estão conosco, agradecemos a companhia e esperamos que ao final desse trabalho eles possam se sentir melhores do que quando conosco começamos. Dessa forma, mestre e amigo, grata por essa oportunidade, nós vos pedimos a permissão e a licença para colocarmos um ponto final na nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. E assim será. Muito obrigada, Iracema. Obrigado, Marquinhos, pelo carinho. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui, tá bom? Obrigado pela oportunidade a vocês também. Somos todas herdeiras do Pai Criador. Obrigada, viu, Concita? Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Eugênia. Obrigada, Rô. Obrigada a todos vocês. A gente está finalizando essa atividade. Grata pela companhia, tá bom? Que Deus abençoe e a gente se vê no próximo trabalho. Obrigada.